A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para o meu e o seu coração. E essa palavra se encontra lá na Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 14, que nos diz o seguinte: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Meus irmãos, nós vemos que nós somos conduzidos a pecar pelo próprio desejo que há dentro de cada um de nós, né? A concupiscência representa aqui o desejo, a gula, a vontade, né? Uma certa magnitude que nós temos a cometer alguns atos, como o desejo sexual, desejo pela comida, a ganância por dinheiro, né? Todos esses sentimentos nos tornam expostos, né, a falharmos, a pecarmos, né? Esse desejo que nos carregamos dentro de nós, algumas pessoas carregam, outras não, né? Nós não podemos aqui dizer que todo mundo é predisposto a isso, né? Mas nós vemos que nós somos tentados quando nós temos alguns desses desejos dentro do nosso coração. Isso nos coloca numa situação desfavorável, né? Não é à toa que a Bíblia condena o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que um dos piores males que o ser humano pode, né, carregar dentro de si é o amor ao dinheiro, né? Porque quando nos amamos, nós podemos ser escravos daquilo, né? Quantas pessoas que são escravas do dinheiro que nós conhecemos? Por quê? Porque amam, porque têm sentimento por um pedaço de papel, né? Então, meus irmãos, essa palavra nos exorta que nós só vamos ser tentados pelaquilo que, de certa forma, nós temos ali uma predisposição, nós temos uma ganância, nós temos uma gula, né? Temos ali algum certo tipo de vínculo ou desejo, cobiça, né? E aí nós somos conduzidos por esse desejo, quando fala aqui no texto, engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, nós somos conduzidos pela nossa própria vontade a pecar, né? E aí a palavra diz assim, ó, mais um pouquinho, havendo a concupiscência, né, havendo o desejo concebido, ou seja, depois do desejo, da vontade de pecar está ali, né, dá luz ao pecado, gera o pecado, e o pecado, depois dele ser cometido, né, ele gera a morte. O texto diz isso aqui no versículo 15, né, o pecado, depois de ser consumado, ele gera a morte, né, e a primeira morte que o pecado gera é a morte espiritual. Essa pessoa perde a presença, perde o relacionamento, perde o habitat do Espírito Santo nela, né? Essa pessoa se torna vazia, essa pessoa passa a ter depressão, essa pessoa passa a desenvolver vícios, essa pessoa internamente sente um vazio realmente muito grande, né? Talvez, e provavelmente quem nunca ouviu alguém dizer, poxa, né? Eu tenho um vazio muito grande, né? Esse vazio que essa pessoa carrega dentro dela, essa carência enorme, né? Que essa pessoa carrega é realmente a ausência de Deus dela, que talvez em algum momento ela cometeu algum pecado, ela adulterou, ela blasfemou, algum mal ela fez, né? Então a presença, o Espírito de Deus acabou se afastando dessa pessoa, né? Mas nós vemos que nós só somos tentados pelaquilo que nós cobiçamos, pelaquilo que nós desejamos, né, meus irmãos? Mas se nós andarmos tranquilos, né? Se o nosso foco for Jesus Cristo, se a gente se desligar, tirar os nossos olhos do mundo, tirar o nosso coração do mundo, né? Nós vamos ter uma vida mais tranquila, uma vida em paz, uma vida de comunhão, uma vida de bênção com Deus, porque o nosso foco vai ser o Senhor Jesus Cristo. E se o nosso foco for o Senhor Jesus, né? É impossível que nós venhamos pecar. Agora, se o nosso foco for carro, dinheiro, relacionamentos, isso vai gerar em nós uma cobiça, e essa cobiça vai nos deixar vulneráveis ao pecado, né? E aí, quando nós pecamos, nós perdemos a coisa mais valiosa que qualquer ser humano do mundo pode ter, que é a presença, é o amor, é o cuidado de Deus, né? E aí vamos passar a andar vazios, triste, né? Assim como Adão quando pecou perdeu a presença de Deus. Adão foi banido do paraíso, né? O paraíso nesse sentido, né?
representava a comunhão, a presença e verdadeiramente a bênção de Deus. Então, cada vez que nós somos conduzidos pelos nossos desejos, a cobiça, a ganância pelo dinheiro, a lascívia, né, a prostituição, nós pecamos, né, porque nós já nos colocamos numa situação vulnerável por cobiçar, por querer essas coisas, né, e aí acabamos entrando em uma situação mais desfavorável ainda, que é perder a presença de Deus, né, meus irmãos. Mas há um jeito da gente não ficar exposto aos nossos desejos, às nossas vontades, né? É caminhar pelo Espírito, é pensar e buscar em ter comunhão com Deus, é andar em sinceridade, é buscar a face do Senhor Jesus Cristo, né? E tentar ser melhor a cada dia que passa, amar, né? Se desligar totalmente das coisas do mundo. Amém? Meu irmão e minha irmã, fique com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo.